continuidade ao nosso livro de Gary Hamel, O Futuro da Administração, ele vem nos apresentar algumas características da empresa de Bill Gore que a gente pode se espelhar para a gente crescer e se aperfeiçoar também nos nossos trabalhos. E a característica que ele aponta nessa semana é ser uma empresa que esteja aberta para as inovações. E como que a Gore, né, faz para que as inovações ocorram lá dentro? Eles têm o que eles chamam de tempo discricionário. O que é esse tempo discricionário? Essa palavra é difícil, né? Discricionário é livre de restrições. Então, quer dizer, eles têm um tempo onde eles estão livres de qualquer restrição, onde eles podem criar qualquer coisa, desde que eles cumpram as tarefas básicas. Então, é meio-dia por semana, eles se desligam das tarefas usuais da semana só para criar, para inventar coisas novas. Então, essa é uma das formas que eles têm de fazer com que a inovação tenha espaço dentro da empresa. A Pormade, como não é uma empresa que propriamente dita de inovação de produtos, ela também tem o tempo de inovação, só que ele acontece de forma natural dentro da empresa, não tem um tempo discricionário, ou seja, um tempo estabelecido para aquilo. Mas qualquer momento do dia a dia que eu tiver uma ideia, ou que surgir algum insight, alguma coisa, eu posso largar o que eu estou fazendo para levar essa ideia até outras pessoas. E o interessante também da Gore é que quando a pessoa tem uma ideia, ela precisa recrutar pessoas para que essa ideia seja executada. E aí uma das CEOs lá dessa empresa falou para o Gary Hamel que o processo de recrutar pessoas para essa nova ideia é uma espécie de você abrir mão da propriedade da ideia. O que é isso? É você ter a coragem de externalizar aquela tua ideia, de dividir aquela tua ideia para que mais pessoas se juntem a ela e consigam executá-la. Agora, aquelas pessoas que têm medo de contar suas ideias, de falar, né, daquilo que elas pensam, de medo de que suas ideias sejam roubadas, geralmente não se dão bem em empresas como essa, porque daí a ideia não cresce, a ideia não flui, a ideia não vira realidade. Então, o grande segredo aí é você divulgar as suas ideias e recrutar pessoas para te ajudar a executar essas ideias sem medo de perder a sua ideia, de ficar aprisionando o conhecimento que acontece geralmente em muitas empresas. Nós estamos falando a respeito da empresa WL Gore americana, e ela é uma empresa de tecidos de alta tecnologia. Eles produzem até tecidos para traje espacial dos astronautas da NASA. E eles falam muito a respeito de uma característica que é estimulando, porém exigindo. O porquê isso? Porque as pessoas, quando entram para trabalhar nessa empresa, normalmente elas são levadas ao quê? A assumir mais responsabilidades. Por isso que eles dizem que tanto contribuindo pode ser estimulante ou pode ser desgastante ao mesmo tempo. Por que isso? Porque normalmente a pessoa, quando entra na empresa, depois de um certo tempo em que ela sedimentou a sua posição perante os membros da sua equipe, o que eles fazem? Eles colocam mais um projeto ou mais 2 projetos para essa pessoa trabalhar. E qual é a essência deles utilizarem desse expediente? Normalmente, pessoas que têm capacidades multidisciplinares, que são dotadas de um intelecto maior, que dominam atribuições desde a área de exata até mesmo a área de humanas, essas pessoas são colaboradores que não gostam de ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa. Daí, então, eles colocam os membros dessa equipe para trabalharem em projetos diferenciados. E qual é a essência disso? Eles dizem que eles, apesar de darem liberdade para as pessoas escolherem em que equipe elas vão trabalhar, que lugar elas vão escolher, elas têm que ter em mente que essa empresa não é um lugar para pessoas preguiçosas ou até mesmo desobedientes. Muito pelo contrário, as pessoas que entram lá, depois que são aprovadas, elas passam por um exame a cada 1 ano. É uma espécie de uma avaliação onde os próprios colaboradores da empresa preenchem uma ficha e dizem quais são as tuas atribuições, dão um feedback a respeito do trabalho que você está desenvolvendo. Mas quem faz isso? Seria uma única pessoa? Seriam 2 pessoas que dão esse feedback? Não. Eles partem da premissa que para que não haja protecionismo, para que as opiniões sejam
as mais assertivas possíveis e que reflitam a realidade a respeito daquele colaborador, então eles captam mais de 20 opiniões. E aí, em função destas opiniões, as pessoas recebem uma nota. E essa nota faz o quê? Se naquele setor que ela trabalha existem 50 colaboradores, essa nota dela posiciona ela, faz um escalonamento dentro de uma lista. E essa lista, suponhamos que ela passe a ocupar a posição 45, o salário dela já vai ser maior do que quando ela ocupava a posição de número 50. E assim sucessivamente, quando ela vier para a 20ª posição, o salário dela já vai ser bem diferenciado. Tá? Essa lista onde os colaboradores estão inseridos, ela não é publicada, porém todos sabem exatamente em que posição eles estão dessa lista. E outra coisa, uma particularidade muito grande da Agora é o que? O tempo de serviço não rende aumentos. Ou seja, você pode ser um chefe sênior, já tem mais de 20 anos da empresa, e no entanto, o teu salário ser menor do que um colaborador que acabou de entrar, mas que possui doutorado e fez um curso, fez além disso outros cursos, essa pessoa é avaliada e se a parcela que ela possa contribuir com o seu intelecto foi maior do que a tua, que já tem 20 anos de empresa, com certeza o salário dela vai ser maior que o teu. Essa é uma visão diametralmente oposta do que acontece com as empresas no país, onde nós valorizamos muito mais o tempo de serviço em detrimento à capacidade das pessoas. E qual é a lógica por trás disso? Ou seja, quanto mais você contribui, maior será a consideração tua perante as pessoas que comandam a empresa e maior também será a recompensa, o seu salário. Isso é a lógica que impera dentro da Agora, ou seja, a meritocracia pura. E qual é o resultado de tudo isso? As pessoas pedem para assumir mais responsabilidades. Elas sabem que a partir do momento em que elas assumam mais responsabilidades, com certeza elas terão uma avaliação melhor e elas terão um salário diferenciado. E essa pressão pelas pessoas assumirem mais responsabilidades, por elas terem a vontade de querer algo a mais, não parte simplesmente de um chefe carrasco que está ali para puxar a orelha e chamar a atenção das pessoas. Por que isso? Porque a partir do momento que você é avaliado por toda a tua equipe, as pessoas, elas mesmo colocam pressão em cima do teu trabalho. E aí a gente diz que isso é simplesmente para que não haja entre você e entre as pessoas da mesma equipe, tenham aqueles que façam corpo mole. Por que isso? Porque todos querem evoluir, todos querem ascender na escala hierárquica da empresa e nada melhor para isso do que você ter pessoas que estão ao seu lado falando bem de você. E a outra coisa que agora, e todos têm que ter em mente é o quê? Você pode ser a pessoa mais capacitada, você pode ter um currículo invejável, você pode ter conhecimentos multidisciplinares, mas a questão do resultado é de extrema importância. Se você tiver tudo isso que nós acabamos de comentar e não entregar resultados, de nada vai adiantar toda essa capacidade.